Muito bem, já chegando na sua telinha, no seu programa Via de Fato no Digital. Comigo, Nildo Júnior, sempre trazendo para você muita informação. E claro que sempre te traz convidados para participar aqui do programa. E hoje está Inês Magalhães aqui para conversar comigo e tem muitos assuntos bacanas, hein? Então te liga aí, que a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar aqui sobre os Estados Unidos está avaliando aí as sanções de Magnitsky contra Moraes novamente. Pode ser que Moraes receba aí sanções americanas. Fica aí que eu vou te explicar bem detalhado isso. Relatório ligado à esposa de Moraes some do sistema da CGU. Vê se pode um negócio desse. Moraes arquiva a investigação sobre o X após PGR não identificar crime. E Barroso admite que perda de visto dos Estados Unidos faz falta. Faz falta, Barroso? Pois é. Daqui a pouquinho você vai acompanhar todos esses detalhes aqui no programa Via de Fato Digital. Inês, tudo bem? Tudo bem? Uma boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, né, nas terças e nas quintas, Nildo Magalhães. Pois é, Nildo Júnior, né? o digital trazendo para você informação, levando para você de uma forma bem tranquila, explicando tudo, tá bom? Então aproveite e compartilhe para os amigos aí, para os amigos ficarem sabendo dessas informações. Bem, Estados Unidos, Inês, avalia sanções Magnitsky novamente contra Moraes, né? Pois Pois é. é. Acabou de sair agora, olha. Os Estados Unidos, eles avaliam retomar sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por quê? Autoridades americanas analisaram ideias defendidas pelo Moraes em um livro que ele lançou, Nildo, um livro sobre regulamentação regulação das redes sociais, consideradas por alguns como motivo de risco às liberdades. Ou seja, o Ian pode colocar na tela esse livrinho aí do Moraes que ele lançou. Aí os americanos já viram este livro, que Hum. ele fala ali mais ou menos o que ele defende, né? O que eles defendem, na verdade, uma censura às redes sociais hoje, que tem sido, digamos, um veículo de comunicação para aquelas pessoas que não têm voz, Nilton, Hum. assim, na mídia aberta, vão para as mídias sociais dar as suas opiniões. É por isso que hoje em dia, no Brasil, tá difícil as autoridades enganarem, digamos assim, como enganavam lá atrás, quando a gente era só tínhamos, condições de assistir as notícias pela televisão aberta. Hoje as pessoas elas estão informadas e muitas vezes essa informação não vem da televisão aberta, ela vem de onde? Das redes Ah, sociais. agora tu colocou um livro ali, colocou até fazendo comercial, porque tem até preço, né? Sim, tem até o preço do livro dele lá. Olha só, tem até preço fazendo comercial aqui, né? Recomendação, né? Compre ou não compre? Só não diz qual é, eu acho que não diz onde está a Agora plataforma, né, agora que vem cá, vende. me diz uma coisa, Inês, o que que diz nesse livro? Os Bom, Estados Unidos querer trazer novamente a Magnitsky para o Moraes. restrições e contas e conteúdos em redes sociais é o que ele já vinha fazendo. Hum. Tanto que teve aquela denúncia ali dos jornalistas americanos, 2 jornalistas americanos, sobre o X, que o Elon Musk, depois a gente vai falar sobre isso, o Uhum. Elon Musk denunciou que ele estava mandando censurar perfis. Isso daí está constatado. Isso aí já. Então, justamente, no livro dele fala mais ou menos, não fala isso, né, Uhum. fala que precisa haver uma regulamentação. Então os Estados Unidos viram isso e as autoridades americanas afirmaram que decisões de Moraes ordenaram a remoção ou bloqueio de centenas de contas, inclusive, Nildo, de pessoas nos Estados Unidos. Dos Estados Você está Unidos, né. entendendo? Aí, ou seja, o governo americano também citou decisões que autorizaram buscas, apreensões e detenções preventivas de críticos do governo ou do tribunal. Você está entendendo? Aí o Alexandre de Moraes, ele que já estava, digamos, tinha sido colocado na lei Magnitsky, foi em junho, se eu não me engano, do ano Foi passado. retirado agora Foi também. retirado em novembro, a Lei Magnitsky. Aí ele lança esse livro aí, dando a entender que precisamos censurar as redes sociais,
Os Estados Unidos estão em alerta, os Estados Unidos está de olho no Brasil, Tá, né, tá de Nildo olho. Júnior, está de olho no Brasil. Ou seja, por causa disso, o nosso querido aqui, magnânimo ministro, pode receber novamente a Lei Magnitsky, que Na é verdade, nunca era nem para justamente ter tirado é, essa lei que é Magnitsky dele, né, porque ele justamente continuou, contra não recuou, né, violadores de direitos humanos, ou seja, não é recuou. meu, é seu direito falarmos nas redes sociais, darmos a nossa opinião sem ofender as Não, autoridades, o crime falar o o fato o o do que crime acontece. na tanto no físico, no como na rede social, cometeu crime tem que pagar, Já existe e tem que estar regulamentação para isso. registrado lá, o que não pode é censurar, querer calar a pessoa, né. Então eu estou aqui fazendo um programa, o cara querer me tirar do programa, não existe isso, é censura Tanto, Nildo, prévia. que existem É como se fosse pessoas para prever que te fosse falar mal, ou aliás, falar mal não, falar a gente pode falar mal, cometer crime, né. Crime de sendo que calúnia, podem difamação e ter outros tem que pessoas que estão pagar, mas não tirar. te Hum. assistindo agora pelo YouTube, e Hã. podem escrever ali com liberdade, né, o que pensam sobre a sua pessoa. Agora, se for a questão de querer ali, te atacar de forma, cometer um crime contra a tua pessoa, digamos assim, tentar Calúnia, calúnia, difamação, difamação, calúnia aí mas isso é existem, crime, mas pois é, crime existem essa meios, é. mas eu não estou E querendo tem que dizer ficar aqui, registrado lá sim, exatamente para provar o não crime, estou né. querendo dizer que a pessoa tem o direito de dar a opinião dela, tá entendendo? Sem Precisamos mexer com ter a liberdade de plataformas ninguém. livre para poder ficar falando à vontade. Claro que as próprias plataformas já têm as suas regras, têm suas diretrizes, que nós já temos que respeitar, não é verdade? Bem, relatório ligado à esposa de Moraes some do sistema da CGU. É algo interessante, né, Inês, porque é o seguinte, a CGU é um órgão federal, tá, do governo federal. Como é que esse relatório, pessoas têm acesso a retirar, porque sumiu, né, sumiu ali do sistema da CGU. Como é que pode isso? Olha só, um relatório ligado ao escritório da advogada, a Viviane Barce de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, deixou de aparecer no sistema público da Controladoria Geral da União. O documento estaria relacionado a informações, Nildo, sobre o Banco Master, viu? Esse documento que sumiu, ele estava, ele continha informações sobre o Banco Master e constatava anteriormente na plataforma do órgão. A ausência do registro ali gerou questionamento nas redes sociais e um veículo de imprensa, o antagonista de imprensa, ele fala sobre transparência e a retirada do conteúdo do sistema. E alguns comentaristas políticos Hum, chegaram a dizer: "Será que é queima de arquivo?" sei, né, só se for arquivo mesmo, arquivo do arquivo, hein. Tá aqui o casal 20, né, tá aí a Viviane e o Alexandre, e quem sabe gente, tem forças, obscuras, né, através ali do Banco Master, a gente sabia como o Banco Master agia, a direção, tinha até capanga, tinha um que recebia o 1.000.000 por mês para censurar, calar quem falava, das notícias sobre o Banco Master, e alguns recebiam ameaças, né. Então, ou seja, agiu com dolo, agia de má fé, né, contra a imprensa, sociedade de modo geral. Inclusive, eles também davam propina para pessoas, agentes da Receita Federal, para ter acesso aos bancos. E também a Polícia Federal, vários órgãos. O Worcário tinha olheiro em tudo que é canto. Será que nenhum dos olheiros dele que está lá fazendo a queima de arquivo mesmo, queimando o arquivo, né, da porque agora o relatório da Viviane já se espalhou, todo mundo já tem, inclusive tinha lá descoberto que havia muita cópia da internet, se tirava da internet ali para fazer esse relatório, né. Um escritório, né, que basicamente só nesse caso aí do Worcaro, pegou 129 milhões, é verdade? Aí o Estadão vem com o edital, digamos assim, colocando às claras, até dizendo assim: "Por acaso vocês estão achando que nós somos idiotas? Acho que a gente vai cair numa conversa fiada dessa?" Porque o que ela prestou, as contas que ela presta ali, que ela tentou prestar, Nildo, através daquela nota, aquela nota que ela colocou para a imprensa, não bate com a realidade dos valores.
que segundo o próprio Estadão consultou ali 13 advogados, e dizem que o que ela presta de serviço ali, que ela demonstra dentro daquela nota, custa mais ou menos 7 milhões. Você está entendendo? Para um dos melhores escritórios de advocacia. Ou seja, eles também colocaram ali naquela nota que o escritório ali de advocacia, dos Morais ali, dos Morais, é mais caro do que um escritório de advocacia dos Estados Unidos, que é o mais caro do mundo. Não, Veja, aí o Estadão muito até mais diz caro, assim que é um muito mais caro. fenômeno, Não, não existe. é o Veja, crescimento, é exponencial o crescimento dela, no digamos assim, de verbas que ela pegou, de dinheiro que ela pegou, de 79 pulou de 25 milhões, se eu não me engano, para 79 milhões. não Mas a justifica. questão aqui, deixa eu só terminar Uhum, de concluir, ok. a questão aqui é a questão do sumiço desse relatório dela com o Banco Master. As pessoas precisam saber que a CGU, ela é um órgão usado para prestação de contas, e o que pode ter acontecido? Uma atualização no sistema, pode ter sumido, mas não se sabe. O que se sabe é que o Vorcaro, como você falou, tinha olheiros, e o sicário já havia entrado ali nos órgãos do Ministério Público e já tinha obtido informações 3 meses antes da prisão do Vorcaro, ou seja, ele sabia. Aí o questionamento dos analistas políticos é: será que é queima de arquivo? Será que alguém entrou lá para apagar alguma coisa que não pudesse, por exemplo, bater com a realidade, como o Estadão fez? Pegou a nota dela e estudou detalhe por detalhe e desmentiu ela. É, Você está tá entendendo? tudo muito estranho, tá tudo muito esquisito. Tudo que está relacionado ao Banco Master, a Viviane, a Moraes, tá tudo muito estranho e tudo vira notícia, né, inclusive só tá dando Moraes nas redes sociais, na imprensa, em tudo que é canto, só tá dando Moraes. Olha, vamos por mais um tema agora, e o tema que a gente traz aqui para o pessoal que está acompanhando a gente no programa Via de Fato Digital, tá gente, Via de Fato Digital, tem esse QR Code aqui para você ser membro do grupo Via de Fato, tá bom? Você pode cair aí no WhatsApp, não paga nada, é só para você estar junto com a gente, passando para a gente informação, ficando atualizado. Direcione seu celular no QR Code e venha fazer parte do grupo no WhatsApp do Via de Fato, né. Bem, como só dá Moraes, Inês, Moraes arquiva investigação sobre o X após PGR não identificar crimes, ou seja, o X que já foi multado, o X que já foi penalizado, o X de Elon Musk, por isso que ele está aí na tela, o Elon Musk junto com o Alexandre de Moraes. A gente percebe, né, que, não houve crime, foi arquivado. E aí, Inês? As multas, foi uma perturbação para cima do X, teve até suspensão, se eu não me engano, do X aqui no Foi Brasil. suspenso por um mês na época de eleições. Não sei se vocês lembram, a plataforma X foi retirada do ar. Só conseguimos acessar o X porque hoje, entendamos, o X ele é, digamos assim, a maior plataforma de redes sociais que hoje debate política, Nildo, debate política. Se você tem, aliás, o X tem todo tipo de informação, mas hoje as pessoas estão usando mais o X para saber da política brasileira, internacional, o que acontece no mundo, porque tudo ali cai em tempo real. Então os maiores jornalistas, os maiores veículos de comunicação estão no X. E o interessante é que o Alexandre de Moraes, ele ordenou o bloqueio numa época de eleição, ou seja, para as pessoas não se comunicarem, e infelizmente a gente pode constatar isso, que ele fez isso para interferir de forma indireta, apesar dele não estar mais aliás, no TSE na época, já era Carmen Lúcia, mas mesmo assim ele tentou interferir nas eleições naquele momento, que foi para prefeito, foi para vereadores, não foi isso? Agora, o PGR pede o arquivamento dessa denúncia que ele fez, ele colocou até o cidadão aqui, o Elon Musk aqui, colocou Hã. até aquela que ele tem aquele ministro, ex-ministro disse: "Inquérito do fim do mundo", ele teve a coragem de colocar o E colocou Elon Musk, cidadão americano, no processo aqui no Brasil, das né. fake news, porque É. ele estava dizendo que era mentira que o Elon Musk
estava censurando perfis nas redes sociais. Hum. E estava dando multa de R$ 100.000 para a plataforma se ele não censurasse. Ali foi censurado o Constantino, foi censurado o Alan dos Santos, foi censurado o Paulo Figueiredo, esse povo que tem assim mais um viés, digamos assim, de direita, todos foram censurados nessa época. Aí o que acontece? A PGR pede o arquivamento porque não viu o crime, tá entendendo? Não viu o crime do Elon Musk, aí ele tem agora que gabaritar, né? Ele tem que assinar embaixo e arquivar de vez esse problema com o Elon Musk. Mas o interessante, Nildo, que um jornalista americano, coloca aí, Ian, ele coloca aí nas redes sociais dele, dizendo o seguinte, que já está muito próximo do Elon Musk. Pode colocar aqui na televisão pra gente, se der, que o Elon Musk, aliás, do Alexandre de Moraes ser preso, Nildo. Hum. Ele fala, está muito próximo para o senhor Alexandre de Moraes ser preso. Ele diz aqui, deixa eu ver aqui, avisos e provisões potencialmente proféticas de Elon Musk. Aí ele coloca o Moraes na cadeia, foi um post que o Elon Musk colocou, Aham. quando ele estava ali colocando multa, perseguindo e tudo mais. Aí vem a resposta do Elon. Qual é a resposta do Elon que ele fala aqui? Ainda não, mas já está a caminho. Por que arrumar briga comigo? Que Que bobagem, né. bobagem. É. Que loucura, meu É irmão. porque o Elon já está sabendo, Nildo, Hum. do escândalo do Master, e os Estados Unidos já estão investigando o Master, e o Master tem ligação com o escritório da mulher do Alexandre de Moraes. Entendi. E ele foi pego com conversa com o Vorcaro. E o Elon Musk já está sabendo de tudo isso. Você está entendendo? Aí o Green, que é um jornalista americano, diz assim, olha, a previsão aí do Musk está chegando perto. Ele disse assim, escreva, anote Alexandre de Moraes, você vai para a cadeia. E colocou ele atrás das grades. Certo. Aí o Green diz assim, olha, está próximo de se cumprir essa profecia. Aí ele diz assim, quem mandou mexer comigo? Que bobagem. Pois é, né. Só tá dando Moraes também ele estava procurando isso tudo aí, briga com gente grande, né, gente poderosas. E essas pessoas estão todas de olho torcendo para que ele seja preso, né. E vamos ver o que vai acontecer, é uma autoridade no Brasil, nunca vi um ministro do STF ser nem impeachmentado, imagine preso. Bora ver o que vai dar, né, se vai ser o primeiro, né, sempre tem o primeiro, né. Bora ver o que Segundo o acontece. Alessandro Vieira, ali da CPI do crime organizado, o senador, Senador ele Alessandro disse que Vieira, estamos próximos de ver um ministro ser impeachmentado, um né. ministro ser impeachmentado e preso. Pois é, vamos ver o que acontece. Vai lá, ministro ser impeachmentado, mas não o Barroso que foi impeachmentado, mas ele saiu do STF, né, renunciou ao seu mandato depois de muita pressão, e Barroso agora admite saindo um pouco do Alexandre, da Viviane, né, saindo, perdendo aí a perca de visto, né, de visto dos Estados Unidos. Ele diz: "Faz falta", isso foi em uma entrevista que ele deu para quem, entrevista? Para Globo. Né, A gente tem um ele off, deu uma entrevista, tem aí? tem. Bora acompanhar aí essa fala então do Barroso, vamos lá. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso, admitiu que a retirada ou restrição de seu visto pelos Estados Unidos tem impactado em sua vida pessoal e profissional. Em declaração pública, Barroso afirmou que a situação é uma chateação e reconheceu que a impossibilidade de viajar ao país faz falta, destacando que mantém vínculos acadêmicos e institucionais com universidades e eventos internacionais. O ministro também disse que não pretende demonstrar orgulho diante da situação. Magnitsky não foi para mim não, mas eu tive o meu visto suspenso. Para mim é uma chateação, porque eu tenho uma ligação, eu sou senior fellow na Harvard Kennedy School, que é a escola de governo, tenho amigos queridos lá, sou o autor brasileiro que tem o maior número de publicações nos Estados Unidos, porque eu publico regularmente. Me faz falta, eu lamento, eu não me faço de orgulhoso não. Agora, eu vivo a vida como vem, não posso ir aos Estados Unidos, continuo vivendo em outras partes, Sem dúvida. entendeu?
Eu lamento e espero que se resolva. A restrição de vistos ocorre em meio a tensões diplomáticas e críticas de autoridades americanas e decisões recentes envolvendo a atuação do judiciário brasileiro. Por que o ministro Barroso, Inês, ainda está sem um visto americano? Ele ainda sofre ainda a penalidade da Lei Magnitsky? Não, ele não recebeu a Magnitsky como Moraes, Uhum. entendamos isso. Certo. O que ele recebeu como sanção foi a retirada do visto dele. E não foi recuperado ainda? Não foi até agora, não houve um acordo. Houve um acordo para retirar a Magnitsky do Moraes, Moraes, do entendeu? Barroso não, ele Que ficou, né? poderá ser novamente Não sei não, acho receber difícil, viu, com esse livro aí, não sei não. receber a Tu Magnitsky. acredita? Bom, Depois já tirou de tanta coisa grave, vai nisso aí não. olha, existem previsões, por Manda ver, né? exemplo, quem colocou essa matéria foi o Metrópolis. Certo. E o Metrópolis já cantava, digamos, cantava pedra logo lá em agosto, que os Estados Unidos retirariam a Magnitsky de Moraes. Em novembro retiraram realmente. Você está Entendi. entendendo? E o Metrópole novamente, porque quando um veículo desse de comunicação, ele traz uma notícia dessa, Nildo, é porque ele já consultou, tá entendendo? Autoridades americanas. Entendi. Então eles já estão realmente pensando em colocar na mesa novamente as sanções aí pro nosso magnânimo aí Alexandre de Moraes. Mas a questão do Barroso é que o que ele recebeu como sanção foi retirado o visto dele. Barroso, que é digamos assim, é um amante da cultura americana, ele desde os 17 anos viaja para a América, ele tem casa na América, tem negócios na América, Nigdo. Ele é professor de escolas, universidades de alto padrão ali na América, ele escreve livros, ele, digamos assim, dá assessoria ali, e não pode mais fazer isso, tanto que agora ele pediu da OAB a carteira dele para advogar novamente. Aí ele está dizendo, ele está lamentando aí, poxa, tá sendo tão difícil, né? Gostava de estar lá na terra de tio Sam. Mas por que isso acontece, minha gente? Por causa que o Barroso, infelizmente, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, não barrou todas as atrocidades do ministro Alexandre de Moraes e os americanos de olho. Ele censurou o X, colocou o Elon Musk ali nas fake news ali, enquanto o Barroso era o quê? Presidente da casa e não tomou nenhuma decisão, digamos assim, para barrar o ministro Alexandre de Moraes e recebeu sanções e agora ele lamenta. E nessa mesma entrevista, Nildo, que ele deu para a Globo News, o entrevistador, o âncora ali perguntou para ele: "Vem cá, ministro, o senhor costuma apagar mensagens do seu celular?" É o Dávila, se eu não me engano. É o Dávila que Eu tá não sei postando. qual Hã. foi o jornalista que perguntou isso para ele. É. É se o senhor costuma apagar mensagens do seu celular, tipo jogando assim uma charadinha ali Uma verde pra ele. uma É. verdinha ali, aí o Barroso responde: "Não, eu tenho um problema de esquecimento, então tudo que eu coloco no meu celular, eu não apago, eu não tenho problema com É, isso." Moraes tem problema, ele apaga tudo, né. Conforme foi uma jogadinha lá pra Moraes, que ele apaga tudo, né, diz que apaga, né. Eu não apago não, fica tudo aberto aqui também no meu celular, né, pra todo mundo ver. Bem, Mu gente, e muda também de celular, mudou parece 9 vezes de é, celular o ministro Alexandre de não Moraes. adianta mudar de celular porque, se tem um CPF da pessoa, se tem um histórico, se tem, e se alguém usar um telefone de uma outra pessoa, vai ter lá como registrar alguma gravação, voz, alguma coisa, aí já é crime também usar CPF de terceiros. Mas isso Mas aqui aí uma pergunta para ti, quem apaga mensagens, tá querendo esconder alguma coisa? tá escondendo alguma coisa. Quem tá apagando mensagem tá escondendo alguma coisa, e aí pra alguém não ver, né. É, isso aí. Hum. Enfim. Então pronto, né, então a gente chega no final do nosso programa aqui o Via de Fato no Digital. Tô até com sono, já tá ficando tarde da noite, né, tá dando sono já. Mas você gostou do programa? Então aproveita, curte, compartilha bastante e na próxima terça-feira a gente volta trazendo muita informação para você aqui no digital. Agora de segunda a sexta-feira, você acompanha aí sempre o Via de Fato na TV, também na televisão, nós estamos na TV A Crítica, e durante a semana a gente vai colocando também vídeos curtos, colocando para você. Inês, obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, Brasil.